Tudo bem com vocês? E vai ir aqui para nossa videoaula fazendo então a correção agora da página 22, Focus on Language, Comparatives and Adjectives. Bom, aqui nesse caso eu li para vocês essas frases, mostrei para vocês os comparativos. Eu falei assim que adjetivos que vão até duas sílabas, a gente coloca o ER no final delas, né? Precisa às vezes do than quando você tem dois objetos em comparação, duas pessoas em comparação, dois lugares e assim vai, tá? Mas quando esse adjetivo ele tem mais do que duas sílabas, mais do que duas sílabas, isso mesmo, a gente tem que sempre usar o more antes dele e ele vai sempre na forma base. Eu não preciso colocar er no final dele. E aí eu expliquei que nesse caso nós temos o convenient aqui, nós temos o isolated e nós temos o peaceful. Tá vendo? Todos eles usam o more antes. É assim mesmo que funciona. Já os outros, tudo com o er no final. Isso são os comparativos que a gente usa para comparar duas coisas, dois lugares, duas situações ou pessoas. E aí a gente utiliza o ER. Quando? Quando o adjetivo tem uma sílaba. Aqui você faz isso. Ah, mas você falou com duas, não é? De baixo não. De baixo está falando assim, ó, quando o adjetivo tem duas ou mais sílabas. Se tiver duas ou mais, a gente não vai fazer isso. A gente vai colocar até duas, por isso que a opção correta é a primeira. Aqui na B, nós usamos o more quando o adjetivo tem duas ou mais sílabas. Então, algumas palavras e alguns adjetivos que têm duas sílabas, a gente vai ter que usar o more, porque é questão de exceções, de regras aí. Com o tempo vocês irão aprender isso daí também. Mas a maioria de uma, duas sílabas, a gente sempre vai colocar o ER no final, tá? E então a opção aqui é a 2. E o then, ele é usado para comparar sentenças com as coisas, lugares, situações, pessoas. E aí, quando elas são mencionadas, é o que eu falei, se eu mencionar as duas pessoas sendo comparadas, eu preciso usar o then, então são coisas mencionadas, tá? E aqui alguns exemplos do small ficou smaller, o tall ficou taller, hot, hotter. E aqui as informações você na maioria vai acrescentar o ER. Em alguns casos você tem que dobrar a última consoante quando você tem consoante, vogal, consoante, tá? Quando você tem até duas sílabas que vai acrescentar o ER, só que termina em consoante seguida por Y, eu vou tirar esse Y e vou colocar o I no lugar, ficou easy, ficou easier, o pretty ficou prettier, o busy ficou busier, é assim mesmo. Mais do que duas sílabas, eu uso o more antes, tá? E aí, é claro, as exceções às regras, que é o uso do bad na forma base, ele fica worse no comparativo, o good fica better e o far fica farther ou further, tá? São essas informações. O exercício 2, ele pede para que a gente coloque a forma do comparativo para cada palavra que está aqui. Então, sophisticated fica more sophisticated, tá vendo? O sofisticado aqui, eu não preciso acrescentar o ER, eu acrescento o more antes e ela fica na forma base. O big, consoante, vogal, consoante, eu dobro a última consoante, fica bigger. O cold, colder. Healthy, termina em consoante Y, então vou tirar o Y e colocar o I, vai ficar healthier. O cuter, cuter, já termina em E, eu só acrescento o R. Messy, messier. Interesting, more interesting. E o good, que é a exceção, fica better. Aqui eu falei para vocês o uso do less, que é menos, tá? Tem também adjetivos de igualdade, quando você faz a comparação. O as mais o adjetivo mais o as, not as mais o adjetivo e o as. E nesse caso você pode até excluir um as e colocar o so no lugar, que é o que está falando aqui embaixo. Não vai mudar nada de contexto. E você também pode
utilizar algumas palavras que indicam diferenças, pequenas diferenças ou muita diferença, que no caso quite e o nearly, tá? Nesse sentido aí, só para você dar ênfase naquilo que você está fazendo comparação. Aqui embaixo, qual sentença melhor vai com o seguinte cartoon? Então você está vendo aqui essa informação. Country Village Population 1.246 Weekends 27 month Friday. E aqui 27 de segunda a sexta. The country village is busier on weekends. Então a vila do interior ela é mais agitada nos finais de semana. Então busier é a C. Essas informações, a sentença que está mais próxima do significado, o cartoon é qual? Aqui está assim, ó, parking downtown is getting harder and harder. Estacionar no centro está ficando mais difícil e difícil. Então, parking downtown gets more difficult with the passage of time. Então, estacionar no centro fica mais difícil com o passar do tempo. Então, more difficult. E aí o difficult, ele fica na sua forma base. A sentença que significa a mesma coisa. The city is not nearly as quiet as the country. The country is much quieter than the city. Então, o interior é muito mais calmo do que a cidade. Então, a cidade não é de longe mais calma do que o interior. Isso quer dizer, então, o interior é muito mais calmo do que na cidade. A 6 tinha que escrever, então, sentenças de acordo com as fotos que vocês podem ver aqui. E seria mais parecidas com essas que já tem aqui. My city is bigger than California. Anchorage is colder than the farm I live on. E aí você iria colocar alguma informação aqui de acordo com essas fotos. Vocês têm que fazer aqui, vou colocar duas frases aqui para vocês entenderem. Vou usar as mesmas informações. Por exemplo, Alaska is colder than, e aí, Brazil, tá? O Alasca é mais frio do que no Brasil. A outra frase, Brazil is more populated than Alaska, tá? E assim vai. É assim que eu teria que fazer, mas tinha outros lugares aí para fazer. Só eu coloquei informação assim só para vocês entenderem como é que monta a frase, tá? More populated, porque populated tem mais do que duas sílabas, e o colder eu coloquei o ER porque é uma sílaba só. Cold. Aqui embaixo, no exercício, eu coloquei aqui o áudio para vocês. Qual foi o número 1? Ele falou sobre qual lugar? Califórnia. E as razões? Quieter, better air quality, more beautiful nights, sounds of nature. Então, mais calmo, melhora na qualidade do ar, noites mais bonitas e o som da natureza. Então, Califórnia. E o 2, Tóquio, more entertainment nightlife, diversity, sit person, doesn't like cold weather, tá? Então, mais noites, né? A vida noturna ela tem mais entretenimento, é um lugar muito diversidade, é uma cidade para as pessoas e não parece com clima frio, não aparenta, não gosta de clima frio a pessoa lá. Então essas são as informações de acordo com o áudio. Agora a gente chega aqui no conjunction e eu vou lembrar de uma coisa. Eu falei na aula passada do uso do nor. Nossa, que erro grotesco, né? Eu coloquei o nor aqui no alternativo, como se tivesse uma coisa ou outra, mas não é alternativo. O nor, ele é addition, ele é adição. Então na frase assim fala aqui, ó. Eu não gosto de viver muito perto do trabalho, nem gosto
de viver longe dele. Quer dizer, não gosto de uma coisa e não gosto de outra. Eu fiquei nessa de, é uma alternância, mas não é alternância. Eu não gosto disso nem daquilo. Eu estou somando informação. Me perdoem por isso. O nor é aqui no addition, tá? Então, só recapitulando essa parte aqui, que para adição nós temos o and e o nor, para result nós temos o so, alternative é o or, contrast é o but e o yet, inference e reason nós temos o for, de acordo com as sentenças que estão aqui, tá? Me perdoe. Eu falei sobre o uso aqui também do nor, aqui nesse caso, e vamos lá para o exercício. O primeiro fala assim: coloque vírgula se necessário. Então, na primeira frase tem que ter vírgula. I grow up on a farm, vírgula. Porque eu vou usar o contract, que é o but, então vírgula. But I don't know how to milk cow. Na segunda eu preciso também, porque eu vou dar uma informação a mais aqui, aí eu vou ter que fazer a vírgula, né? We have lived in São Paulo, Rio de Janeiro, vírgula, and Fortaleza. Geralmente é assim em inglês, você coloca a vírgula e o and, é diferente do português, né? Na C, I want to go to a good university. E aí eu faço a vírgula para mostrar aí então a conclusion, result. So I will have to move to a big city. Tá? Então eu dou aqui o result, eu preciso fazer a vírgula aqui. Na D, I don't want to leave my parents. E aí o uso do nor eu também vou precisar separar pela vírgula. I don't want to leave my parents, nor do I want to stay in this town. What do I do? Então eu não quero deixar os meus pais, nem quero ficar nessa cidade. O que eu faço? É isso que está falando aqui. Na E, in the country, e aí já tem a vírgula. You can't hang in front of your house late at night, vírgula, for the crime rate is very low. Quer dizer, no interior você pode ficar lá em frente da sua casa tarde da noite, tá? Por causa que a taxa de crime é muito baixa. E aí, como você vai usar o for aqui para fazer a inferência ou uma razão, aí você coloca a vírgula. F. People generally earn more in the city. E aí você vai fazer aí uma contraction, né? Yet the cost of living is much higher than in the country. As pessoas geralmente ganham mais na cidade, apesar do custo de vida ser muito mais alto do que no interior. E aí você põe a vírgula aqui para vir com o contraste. Na G, my dad wakes up at 5 a.m. to feed the sick worm, rain or shine. E na última, então, não precisa de vírgula, que a frase ela já foi direta, tá? Porque essa parte aqui da alternativa. Agora o 11. Reescreva as sentenças usando essas conjunções que estão entre parênteses. Então, vamos lá, direto para as frases, sem enrolação. I wanted to go to college, so I moved to a big city. Na B, I don't want to drive, nor do I want to take a bus today. I want to walk. A C, I live in the country, yet I'd love to live in the city. A D, the countryside residents have fewer respiratory problems, for the air quality there is pure. E a E, life in the country is not better or worse than life in the city. It's just different. Então essas são as informações com as vírgulas que a gente já sabe que tem que colocar em muitos casos aí. E é claro, as conjunções que estão aqui entre parênteses. E foi isso. Muito obrigado pela aula de hoje. Like a bird on a tree, I'm just sitting